Boa tarde, senhoras e senhores. Eu quero dar por aberta a audiência pública da CPI da ciclovia Tim Maia. Quero convidar para compor a mesa os senhores e as senhoras vereadoras, membros da CPI, senhor vereador Dr. Jorge Manaia, senhora vereadora Tereza Berger, que estão presentes. Falar dali igual os outros. Olha só, eu não... Jorge, você quer se escrever? Eu quero convidar também para compor a mesa o senhor presidente da Fundação do Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro, Márcio Leão. Eu gostaria de iniciar os trabalhos de hoje solicitando 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente da ciclovia Tim Maia, o senhor Ronaldo Severino da Silva e o senhor Eduardo Marinho Albuquerque. Por favor. Obrigado. O objetivo dessa audiência é debater o futuro da ciclovia Tim Maia, mas preciso, como presidente da CPI, informar sobre o andamento dos nossos trabalhos. Já realizamos 8 reuniões com o objetivo de ouvir depoimentos dos mais diversos: CREA, COP, Instituto Carlos Éboli, Ministério Público Federal, técnicos da Prefeitura, especialista independente, o Consórcio de Construtoras e a SEDAI. Ainda estamos à procura de formas de convocar os secretários de Obra e Meio Ambiente e o presidente da GEL Rio da época. Apuramos que a obra foi executada por um consórcio de empresas que não tinha qualquer experiência com obras costeiras. Empresas essas que fizeram grandes doações de campanha, inclusive para o governador Pezão, com valor de R$1 milhão. Não podemos esquecer que o Pezão e o então prefeito Eduardo Paes são do mesmo partido, o PMDB. De acordo com técnicos do CREA, houve pressa para
o projeto e a execução, para que a ciclovia pudesse ser inaugurada antes das Olimpíadas. Levantamos que a obra foi dispensada do estudo de impacto ambiental e que não houve audiência pública ou qualquer outra forma de controle social. O licenciamento ambiental da obra da Prefeitura foi feito por ela mesma, o que, apesar de corriqueiro, pode ter gerado conflitos de interesses e pressão política sobre o corpo técnico, tal como ocorreu no episódio do campo de golfe olímpico. Fomos informados pelos órgãos técnicos que há um consenso de que houve erros nos projetos básico e executivo, pois esses não previram a existência de ondas verticais, o que é um verdadeiro absurdo, né? Inclusive, alguns depoentes nas sessões da CPI afirmaram, não, realmente, se eu fosse fazer aqueles cálculos, eu também não teria feito o cálculo da onda vertical. Só que o problema é que a comunidade de engenheiros do Rio de Janeiro sabe que as ondas atingem aquele ponto onde a ciclovia desabou, pelo menos desde os anos 20, conforme foi relatado aqui pelo engenheiro da SEDAI, né, que trouxe matérias de jornal de 1926, dando conta de ondas atingindo aquela direção, e nos chamou a atenção de que naquele pedaço, justamente onde houve o desabamento da ciclovia, os dutos da SEDAI eles são enterrados na Niemeyer, porque desde os anos 60 a SEDAI sabe que ali, né, é comum ondas atingirem aquela região, né? Então, a gente certamente poderia, se tivesse havido, né, uma análise de risco antes de fazer a ciclovia, identificado que precisava, sim, fazer o cálculo sobre o impacto das ondas na vertical naquele ponto, né? Sobre o futuro da ciclovia, o meu desejo é que ela reabra, mas apenas se a segurança dos seus usuários estiver garantida. Não podemos deixar que a enormidade de dinheiro público seja desperdiçado, nem colocar outras vidas em risco. Fico muito preocupado com algumas medidas do protocolo de segurança. Por exemplo, supor que as pessoas deixarão de usar a via simplesmente porque existe um sinal vermelho. Isso não é razoável, até porque, atualmente, a ciclovia está interditada, tem blocos de concreto impedindo o acesso à ciclovia e, mesmo assim, ela vem sendo utilizada, né, não diria que normalmente, mas com bastante frequência, né? Na terça-feira, na diligência que nós fizemos, nós pudemos constatar, né, muitos ciclistas e pedestres utilizando a ciclovia, mesmo nesse momento interditada, né? Bom, antes de passar a palavra aos componentes da mesa, senhor vereador Jorge Manaia, a senhora vereadora Tereza Berger e o senhor presidente do GeoRio, Márcio Leão, eu quero pedir desculpas à senhora Ana Tereza, ao senhor Miguel La Sálvia e à senhora Solange Maria, que nós convidamos, né, para compor a mesa dessa audiência pública, mas fomos informados, né, agora, antes de começar a audiência, que, pelo regimento da Casa, numa audiência pública da CPI, somente autoridades podem compor a mesa, né? Acho que não faz nenhum sentido, né, você fazer distinção entre autoridades e não autoridades, no caso de uma audiência pública, né? Mas eu sou obrigado, para poder tocar essa audiência de hoje, a me submeter a essa regra, né? Então, nós vamos ouvir uma breve saudação das autoridades aqui presentes, se apresentando em 2 minutos. Depois eu vou convidar, né, as pessoas, as não autoridades, né, os cidadãos e as cidadãs, né, para falarem da tribuna, pelo tempo que acharem necessário. Não vou controlar o tempo, já que o regimento me obriga, né, a tratar as autoridades diferentes do público. Eu vou tratar as autoridades diferentes do público. As autoridades têm 2 minutos para falar e o público não tem tempo para falar, pode falar à vontade, é só se inscrever e falar. Então, eu passo primeiro a palavra para
Senhor vereador, relator da CPI, vereador Jorge Manaia. Obrigado. Bom, boa tarde. Gostaria de saudar a todos, agradecer o comparecimento. E só para fazer um esclarecimento a todos vocês que compareceram, a CPI, ela funciona aos mesmos moldes de uma audiência judicial. O nosso presidente ali está na posição de um juiz. E da mesma forma que em juízo nós temos normas, a CPI tem essas normas e é obrigada a segui-las. Senão, o que acontece? Acaba se inviabilizando todo o processo. Então, diante de um juiz, por exemplo, as testemunhas ou as pessoas que estão participando não podem fazer pergunta às pessoas que estão em depoimento. A pergunta deve ser feita ao juiz e o juiz assim repassa à pessoa. Aqui, da mesma forma, se qualquer um de vocês desejar fazer uma pergunta a uma das pessoas que esteja prestando depoimento, isso pode ser feito sem problema algum. É só passar essa pergunta para o presidente e o presidente, assim, ele pessoalmente fará a pergunta. É assim que deve ser feito a nível da norma de uma CPI. Com relação ao tempo, né? Normalmente é colocado um tempo para as pessoas fazerem a pergunta e para que as pessoas possam falar. Hoje, para que essa CPI ela tenha o caráter de uma audiência de CPI, ela precisa que estejam presentes a maioria dos membros da comissão parlamentar de inquérito ou que estejam, para que se possa ser ouvido, esteja o presidente e o relator. Eu e a vereadora Tereza Berger, daqui a algum tempo, nós vamos ter compromisso. Essa audiência estava marcada inicialmente para a parte da manhã, eu não poderia estar presente, e foi transferida para a parte da tarde, eu fiz um esforço, vi para cá hoje, vereadora também, com outros compromissos, mas estamos aqui, e eu pediria ao presidente que reconsiderasse a fala de que as pessoas terão tempo livre para falar, porque senão nós vamos sair daqui hoje às 10 horas da noite, e isso é uma decisão, ao meu ver, que vai assodar todo o nosso procedimento. Então, eu pediria que fosse instituído, sim, o tempo para as perguntas e para as respostas, como é feito em todas as nossas reuniões. Nada diferente do que foi feito até agora. Vamos dizer, a mesa diretora da casa, né, o pessoal que nos dá auxílio, que fala de todas as leis, no sentido de sempre poder ajudar e colaborar, veio aqui e nos passou as regras. E todos nós somos sujeitos às regras, desde a nossa casa até aqui. Aqui ninguém quer passar por cima de ninguém, não estamos privilegiando a ninguém. O fato do secretário estar aqui como ele representa o município é assim que a norma manda que seja, o que não impede e não faz com que ninguém aqui esteja numa posição maior ou menor do que os outros. Então, eu pediria a colaboração dos senhores e pediria a colaboração do presidente para que, dentro do prazo que nós, os membros, possamos estar aqui, ouvir a todos sem que deixe de ser uma sessão de CPI e passe a ser um debate público. Tá bom? Eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Manaia. Passo a palavra para a senhora vereadora Tereza Berger. Senhor presidente desta CPI, senhor vereador Jorge Manaia, demais membros da mesa, senhores presentes, mais ou menos na mesma linha do vereador Jorge Manaia, eu também entendo que não há nenhum impedimento para que os senhores, mesmo não participando da mesa, possam participar, elaborando perguntas. Existe a tribuna exatamente para isso, mas é assim que determina o regimento interno. Então, acho que isso absolutamente não impede o bom andamento dos trabalhos desta tarde. Eu realmente tenho um compromisso, daqui a aproximadamente 1 hora, porque a CPI, o horário foi modificado
e então também vou ter que me ausentar dentro de 1 hora no máximo. Mas eu acho que não vou, inclusive, me pronunciar nem tomar muito tempo. Eu acho que nós precisamos ouvir mesmo o engenheiro da prefeitura, que deve ter algumas coisas a nos dizer, o presidente da Fundação Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro, o senhor Márcio Leão. Somente isso. Eu acho que já elaboramos algumas perguntas durante os vários encontros que tivemos. Muitas coisas foram esclarecidas, outras deixaram de ser, e muitas, até para perplexidade nossa, quanto às condições em que foi construída aquela ciclovia, e daí a lamentável situação em que se encontra hoje, 45 milhões, como eu costumo dizer, jogados no ralo, a população sem poder usar a ciclovia, mas muito mais grave que isso, a perda de 2 vidas que não têm preço. Então, eu volto a palavra ao nobre presidente, vereador Renato Cinco. Obrigado, vereadora. Eu passo a palavra ao senhor presidente da Fundação Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro, Márcio Leão. Senhor presidente, vereador Renato Cinco, senhor vereador Jorge Manaia, o relator, senhora vereadora Tereza Berger e senhores participantes da audiência. Eu assumi essa posição de presidente da GeoRio no governo Marcelo Crivella, mas, logicamente, eu tive que participar de todo esse conhecimento da construção da ciclovia e do acidente em si. O que eu posso dizer dessa situação é que o trecho que foi colapsado, esse trecho foi integralmente reconstruído de uma maneira muito sólida e até exagerada, pela própria empresa, sem nenhum custo, nenhum ônus para a prefeitura. E esse trecho hoje, eu posso dizer que, em termos de engenharia, ele é seguro. Agora, quanto aos outros trechos, ninguém pode afirmar nada, porque é necessário o estudo marítimo, que nós andamos fazendo uma série de reuniões com o INPH, e tiramos uma série de conclusões, mas eles não levaram esse estudo a termo. E nós agora estamos com 3 ou 4 empresas que nós vamos fazer uma licitação, um edital e uma licitação para eles fazerem esse estudo para nós. A partir desse estudo é que se pode dizer que há segurança ou insegurança em determinados trechos. E os trechos que houver insegurança, constatado por esse estudo, nós vamos criar uma solução para isso. Agora, quanto ao trecho que realmente caiu e causou esse acidente lamentável, ele realmente hoje está fixo. E ainda é sujeito a essas, logicamente, a natureza é sujeito a essas ondas todas eventuais e muito fortes. Isso é que tem que ser estudado para ver se há necessidade de talvez um adicional para evitar que a onda não derruba mais essa estrutura, mas pode levar uma pessoa ali passando. Então, com esse estudo todo, nós vamos chegar a essa conclusão. Então, a minha parte foi, assim que o CREA fez a avaliação da ciclovia, a pedido do juiz, foi consertar uma série de coisas que estavam ali, que não comprometiam, assim, necessário ou imediatamente a segurança, mas foi a troca de toda a tela já estava toda corroída. Eu coloquei uma tela com uma proteção com PVC para evitar esse problema. Juntas, trocas de apoio que foram colocadas, que unem o tabuleiro aos pilares, juntas indevidas, mas que também não comprometiam no momento a segurança, e acabamentos em geral, troca de parafusos, estavam completamente oxidados, coloquei parafusos todos inoxidáveis e demos ela como ok. E aí houve essa
essa nova avaliação. O CREA depois disse que não queria assumir a liberação, e aí ficamos nessa situação que nós estamos hoje. Então, eu acho que a única maneira de liberarmos essa ciclovia é com o estudo. Esse estudo vai garantir se temos que fazer alguma coisa adicional na ciclovia. Muito obrigado. Obrigado. Quando nós fizemos o convite à Ana Tereza e ao Miguel, nós combinamos que eles teriam 15 minutos para fazer a fala. Eu queria perguntar aos vereadores, aos demais membros da CPI, se eles concordam que a gente dê os 15 minutos que tinha sido combinado. Atendendo ao seu apelo, mas como eles tinham sido convidados para falar 15 minutos, eu gostaria de consultá-los. São duas pessoas, o Miguel e a Ana, tá bom? Pode ser assim? Então, eu queria convidar a senhora Ana Tereza, do movimento Não Vamos Esquecer, para ocupar a tribuna, Marielle Franco, fazer uso da palavra por até 15 minutos, por favor. Lá na tribuna. Já está funcionando? Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Tereza Nadruz. Eu sou arquiteta e urbanista e com especialização em gerenciamento de projetos em obra de grande porte. Trabalho há mais de 30 anos com grandes obras, diretamente na frente de canteiro de obra, quase que engenheira. Então, vamos lá. O problema da segurança da ciclovia, ele tem que ser olhado não só pela ótica da estrutura, da capacidade da estrutura aguentar. Também tem que oferecer segurança ao usuário pela sua concepção. Guedes, eu gostaria que você colocasse a primeira imagem, que não é uma imagem muito boa. Dá para ampliar, por favor? Esse é um traçado considerado ideal para uma ciclovia de mão e contramão. Você precisa ter 1,20 m para ir, 1,20 m para voltar, porque você vai ultrapassar uma criança, uma pessoa que está pedalando mais devagar. E você também tem que ter o acostamento, caso sua correia de bicicleta saia, você tem que amarrar um tênis, alguma coisa. Então, somando essa orientação que é dada pelo IPR, tá? Que não consta na ABNT, mas consta nos catálogos do IPR, essa largura teria que ser, no mínimo, 3 metros mais 60 centímetros de acostamento para os dois lados. Por que as ciclovias da beira da praia não têm essa largura toda? Porque elas contam com a calçada. Então, você tem uma rota de fuga, você tem para onde escapulir. E na ciclovia Tim Maia, ela está com precipício dos dois lados. Se a pessoa cai, não tem como uma ambulância resgatar. Não tem rota de fuga. Então, temos que considerar que ela é cheia de curvas reversas. Você não vê quem está vindo do outro lado. E muitas vezes, em alguns momentos, você não vê quem está vindo do outro lado. Então, é um problema urbanístico também, não só estrutural. E isso teria que ser avaliado em toda a ciclovia. Muito bem. Outro ponto que também as pessoas não se atentam para esse detalhe é que o Morro dos Irmãos, ele é tombado junto com Pão de Açúcar, com Corcovado e com uma série de outros morros da cidade. E sendo tombado, a princípio não poderia ter tido nenhuma intervenção ali, para começar, né? Mas a partir do momento que houve, para mim foi um erro esse traçado, nós estamos interferindo com o patrimônio de paisagem do Rio de Janeiro, porque existe esse patrimônio, é o patrimônio da paisagem do Rio de Janeiro. Então, quando nós temos ali, quando nós recebemos na CPI o representante da SEDAI, e ele me coloca uma tubulação de esgoto, aonde era a paisagem da Niemeyer, porque não poderia colocar onde estava a antiga,
Só que a antiga tubulação de esgoto, ela era mais baixa, ela foi feita em 1973. E eles resolveram criar uma nova, e ao invés deles desativarem a antiga e criarem a nova, eles colocaram a nova por cima. Eu sei que a execução disso é difícil, mas o que acontece? Agora eles poderiam fazer o inverso, já que conseguiram desativar, voltar à posição mais baixa e a ciclovia poder se encostar na Avenida Niemeyer e poder ter rota de fuga plena. E ela teria até mais pontos de engastes estruturais para se apoiar, e não só naqueles paliteiros, né? Então, é outro ponto que tem que ser observado, a questão do patrimônio da cidade, a questão urbanística de utilização. Quanto aos problemas que tivemos durante a obra, a maneira como foi conduzida toda a obra da ciclovia é uma aula para os estudantes de engenharia e arquitetura de como não se faz. Como não se faz. Foi tudo feito sem validação de consultores de engenharia, projetos terceirizados, quarteirizados, quinteirizados, até chegar naquele Frankenstein que nós temos hoje em mãos e estamos sem solução. Então, o que eu tenho a observar daqui para frente é o que nós poderíamos fazer. Eu estudei o relatório do IPR, começa na página 11, por favor. Aliás, perdão, INPH. Tá? E eles fizeram uma série de ensaios. Não, esse é do CREA, é o outro, por favor. É o outro, página 11. E aí a gente vai passando aqui junto para vocês verem. É esse aí. Avança para a página 11, por favor. Eles criaram algumas soluções, só para apresentar para vocês, do que pode tentar se remediar. Pelo menos no trecho da gruta, eles criaram, primeira alternativa, pode passar para a imagem, por favor, que é mais fácil. Vai descendo, olha, por favor, volta para a imagem. Página 11, Guedes. Essa aqui? Então tá. Então seriam colocados elementos na subida do penhasco. Pode passar para a próxima página, por favor? Para outra. Para outra. Aí. Aí é um corte, né? Então, uma das propostas que eles estão fazendo é colocar essas barreiras. E se a gente for correndo, vamos correndo as páginas com mais velocidade? Pode passar? Aí as barreiras, aí depois vocês vão ver o teste de como as ondas reagem. Elas batem nessas barreiras e já são acalmadas. Também tem a berna no fundo, são pedras para se colocar também no fundo, para mudar um pouco o relevo do fundo ali onde se fez, acho que nem foi feita a batimetria aí nesse local, não foi feita. Teria que ser necessário. Pode passar. Pode passar. Isso aí tudo são números que não interessa vocês verem agora. Pode parar aí. O defletor é uma espécie de uma... O defletor é uma espécie de uma concha, vamos dizer assim, ao longo de toda aquela área mais crítica, aonde a onda também bate e também volta. Então, todas essas barreiras, pode ir passando adiante, por favor, que são estudadas, eles estudaram uma primeira opção, que seria aquelas 3 barreirinhas que eu mostrei primeiro, a segunda, que é encher de pedra no fundo, modificando o relevo do costão, e a terceira, fazendo também essa parte convexa, né, que o mar bateria e voltaria em grande parte. Então, eu queria saber se, em cima desses estudos do INPH, se ele recomendar que sejam feitas essas providências, pode ir passando, por favor, o pessoal vai vendo as fotografias. Essas providências de alteração de relevo são obras difíceis de serem feitas, se a prefeitura tem essa vontade política e capital para fazer isso.
né? Porque esse estudo foi um estudo maravilhoso, que eles fizeram, olha, está vendo ali a parte amarela? Seria exatamente essa parte côncava, né? Que seria colocada ao longo de todo o costão. Pode passar mais, por favor. Pode passando. Aí a maquete que eles fizeram num tanque para fazer os testes e simular as ondas. Pode passar, por favor. Essa é a capelinha que é tombada, né? Pode passar? Essa é muita parte escrita. Quando for parte escrita, pode passar direto. Vocês vão ver o resultado dos testes em foto. Quando der os 15 minutos, vocês me avisem, tá? Eu não estou contando, não. Anexos, fotos, agora vem. Pode ir passando, aí é o tanque de ensaio. Passa que a gente vai ver logo o resultado. Pode ir passando. Pode passar. Mais. Mais. Eu quero ver logo o resultado. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Agora, está vendo? A onda está batendo ali e está voltando num dos ensaios. Pode ir passando, que são os diversos testes que eles fizeram. Então, não adianta eles fazerem esses estudos todos, esses testes todos, se a gente realmente não for adiante com essas providências, tá? E quanto também ao rebaixamento da tubulação da SEDAI, eu acho primordial... 5 minutos, por favor. Ok. Eu acho primordial, não digo porque as atenções estão só voltadas para aquela área que caiu, mas nós temos todo o resto que vai até São Conrado, que é muito perigoso também. As pessoas não se sentem seguras na ciclovia. Ela é estreita, ela é balança, você tem 2 precipícios, um de cada lado. Enfim, eu acho que arquitetonicamente ela tem que ser trabalhada, a tubulação da SEDAI tem que descer, e ainda tem que criar esses elementos no relevo para minimizar o impacto das ondas. Ok? Eu vou gastar menos do que meus 15 minutos. Eu acho que é só isso. Obrigada. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Só mais um pouquinho. Peraí. Boa, não. Lembrei de uma coisa que eu não falei. Poderia-se também, a Sete Rio, avaliar o tráfego da Avenida Niemeyer. Eu sei que as pessoas contam muito com a Avenida Niemeyer, mas a gente ficou sem a perimetral e ninguém morreu. E a zona portuária ficou tão bonita. Então, eu acho que a gente poderia pensar em uma via só, um sentido, um VLT, que ia ser maravilhoso, um VLT conectando o Leblon à Estação da Rocinha, fazendo essa conexão e passando pela Niemeyer. Suspender não, né? Vamos. O vereador Jorge Manaia é médico, está aqui dando auxílio. Acho que a gente pode suspender por 1 minuto a sessão. Tá? A sessão está suspensa por 1 minuto.
Então, vamos retomar a nossa audiência pública. Eu quero anunciar a presença do senhor Ernesto Ferreira, coordenador de obras da GEL Rio, o senhor Márcio Leão, está aqui na mesa, presidente da GEL Rio, o senhor Daniel Mancebo, representando a Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultado da Casa Civil, o senhor Rafael Pazos Pereira, fundador da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro, senhor Sérgio Castro, Conselho Distrital de Saúde, AP52 e Associação de Moradores do Parque Esplendor. Os outros já foram anunciados. Eu vou chamar o próximo orador, convidado para compor a mesa, senhor Miguel La Sálvia, da Comissão de Segurança do Ciclismo. Só pedir para o senhor tomar cuidado ali com os degraus, que eles são um pouco traiçoeiros, né, como nós já percebemos hoje. E também queria anunciar ao público, quem quiser fazer uso da palavra depois do Miguel, para se inscrever aqui com o cerimonial da casa, para poder chamar para fazer uso da palavra. 15 minutos, tá, Miguel, por favor. Senhor presidente da comissão, senhor relator, senhora vereadora, membros da mesa, público em geral, a Comissão de Segurança do Ciclismo no Rio de Janeiro, em prol de todos os ciclistas que utilizam a bicicleta como meio de locomoção, como meio de esporte, meio de transporte, ela tem uma preocupação muito grande em relação a essa situação da ciclovia Tim Maia. Nós temos um equipamento público de fundamental importância na união da Zona Sul com a Zona Oeste, para a utilização da comunidade da Rocinha e do Vidigal, que eles usam bastante no transporte da Avenida Niemeyer, e que vinha sendo bastante utilizada até a ocorrência do trágico acidente que levou à derrocada de uma parte dela. De tudo que nós já ouvimos até agora, durante as audiências da CPI, tecnicamente não restou provado que ela seja completamente insegura. O que ocorreu foi uma situação não planejada dentro de uma situação da emulsão da onda. Se vai acontecer novamente essa onda, ninguém pode se garantir. Mas nós temos, pelo que já vimos, situações que podemos gerenciar a utilização em segurança daquele sistema viário que existe hoje. O ótimo é inimigo do bom. O que é melhor? Nós termos pessoas, pedestres e ciclistas andando pela Niemeyer, no risco do trânsito, que não há nenhuma área de escape, ou nós conseguirmos gerenciar a correta utilização daquele equipamento que está lá, mesmo que seja longe do ideal em termos técnicos, como já colocado pela senhora Ana na exposição anterior, ou ficarmos à mercê da segurança desse processo. O presidente da GEL Rio colocou a possibilidade de fazer adaptações àquele sistema. Nós temos lá a calçada do começo da ciclovia do lado do Leblon, que foi adaptada a uma relação que antes não existia. Até o Sheraton, ela não é uma via, até o Vidigal, ela não é uma via em suspensão. Ela é uma calçada ampliada e sendo utilizada por pessoas, transeuntes e ciclistas em coabitação. Se isso pode ser feito naquele começo, talvez nós tenhamos também uma solução de estender isso no resto dela, encostando, como já colocado pela senhora Ana, a ciclovia no paredão da Niemeyer. Quer dizer, eu acho que é muito importante o município, nesse momento, estudar essa possibilidade, tentar viabilizar da forma menos onerosa possível, mas evitando que nós percamos esse equipamento urbano que é de suma importância para a população. Nós temos hoje um número de interessados em trocar a sua vida de qualidade, de trânsito, de segurança, por uma vida mais sustentável, utilizando a bicicleta numa cidade como o Rio de Janeiro, em que você pode usufruir disso quase que 365 dias por ano, e você não tem uma ligação entre a zona mais populosa da cidade com outra em segundo lugar, que é a Zona Oeste com a Zona Sul.
Então, o que a comunidade ciclística procura nesse momento é de que forma a gente pode resolver o mais rápido possível isso. Nós temos hoje uma situação em que a ciclovia está parada, fechada. Nós temos ciclistas transitando numa via que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é a regra, ou seja, o ciclista ele é um veículo em direito a transitar na rua, e sequer a Sete Rio sinalizou corretamente a Avenida Niemeyer quanto a esses riscos aos motoristas. O princípio da hipossuficiência, em que o maior protege o menor, não é reconhecido nesse caso. Então, o ciclista que estiver subindo a Avenida Niemeyer no sentido São Conrado-Leblon, e os membros da CPI tiveram a oportunidade de ver isso durante a vistoria que nós fizemos na terça-feira, eles são espremidos no costão com menos de 30 centímetros de distância, com um ônibus ou um carro passando. Não é, às vezes, nem por dolo do motorista, é pela situação física que acontece em função da estreitação da pista, do estreitamento da pista naquele sentido. Essa colocação que a senhora Ana fez sobre a potencialidade de um estudo da viabilidade de um VLT, eu achei brilhante. Brilhante ideia. Eu acho que isso é uma opção que nós temos, em que você transforma aquilo lá, a própria via, numa via de circulação pedestre, como foi feito agora com a Rio Branco, VLT e bicicleta. O mundo inteiro está caminhando para isso. Por que o Rio de Janeiro está caminhando em situação oposta? Então, eu acho importante que os senhores vereadores, representantes do povo, entendam e comprem essa ideia, no sentido de defender o hipossuficiente, que é o ciclista, que é o pedestre, que somos nós, todos nós somos ciclistas, pedestres em algum momento da nossa vida, talvez mais do que motoristas. Então, é um momento de reflexão. O Eduardo Marinho, que morreu naquela ciclovia, era meu amigo desde os 7 anos de idade. A família dele mora no prédio que eu moro, quer dizer, uma coincidência trágica. E quantos mais vão acontecer em função do trânsito, em função da nossa cultura, da nossa forma de levar a nossa vida sem raciocinarmos, sem refletirmos da importância que nós devemos dar à hipossuficiência, em todos os sentidos, não só no transporte, no ciclismo, no transeunte, no pedestre. Então, sem me alongar muito mais, presidente, respeitando o prazo que me foi dado e o pedido da vereadora Tereza Berg, em função da agenda dela também apertada, o nosso interesse como Comissão de Segurança é, repito, dar segurança ao ciclista no seu trânsito na cidade. Naquele trecho, a ciclovia nos dá essa segurança. Não é o melhor? Não. É o que temos? Sim. Quando podemos voltar a usá-la? Na mais brevidade possível, com a maior segurança possível, ou com o menor risco possível. Essa que é a nossa maior intenção e o nosso pleito junto aos senhores. Obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, é fundamental. Eu acho que a comunidade como um todo está muito agradecida e reconhecendo isso que vocês vêm fazendo. Obrigado. Nós temos já um inscrito, que é o senhor Gustavo Bueno. Por favor, procura, quem quiser se inscrever, aqueles nossos companheiros ali do cerimonial, eles fazem a inscrição e me passam para cá, tá? Gustavo, vou fazer 5 minutos, tá? Agora, a partir de agora. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu me inscrevi para falar, quando eu ouvi ali o companheiro que era da segurança, ciclismo, falando do acidente, eu acho que é importante a gente reforçar uma coisa, que essa apuração, né, essa CPI, ela não trata somente da questão da parte material, sabe, da via que caiu e que
Agora a gente está tendo que ver como é que vai refazer para que ela funcione com toda a segurança possível. Eu acho que a gente apura e é responsável também por apurar os culpados por as mortes que ocorreram lá, né? Ocorreram perdas de vida. E eu acho que isso não existe nenhuma reparação para essas famílias e nem para a sociedade. Aquilo lá foi uma irresponsabilidade, construírem aquilo da forma que foi construído, sem as medidas necessárias de segurança. E é muito importante que a gente tenha em mente que, para ela voltar plenamente a funcionar, todas as medidas devem ser tomadas antes de reabrir. Sabe, eu acho que o bom é inimigo do ótimo, sim, mas nesse caso, a gente precisa de uma segurança máxima. Qualquer gestor público que tenha um mínimo de responsabilidade, ele não pode colocar a vida de moradores, de moradoras dessa cidade em risco, né? Abrindo aquela via de uma maneira que não garanta a segurança de todos e todas. A gente vê aí, eu não sei como é que pode piorar, né, a situação da gestão pública na cidade do Rio de Janeiro, porque a gente tinha um péssimo prefeito antes, né, que agora está querendo voltar aí para governador, e a gente tem um péssimo prefeito agora, né? Então a gente tem que tentar minimizar os efeitos disso, os efeitos nocivos dessas escolhas ruins para a nossa cidade. A gente tem que tentar minimizar isso na nossa população. E aí eu acho que passa a ser responsabilidade daqueles que estão estudando, que estão apurando o fato, que estão apurando as questões, para que a gente possa tentar direcionar o que vai acontecer daqui para frente da melhor forma possível, né? Se no governo passado foram construídas algumas ciclovias, porque eu falo algumas porque muitas não são nem ciclovias, eles construíram simplesmente, pintaram a rua, botaram bicicletinha estampada no asfalto e disseram que é ciclovia. Ah, temos 400 quilômetros de ciclovia. Mentira. Então a gente tem que... temos muitas ciclovias que ligam nada a lugar nenhum, outras esburacadas. Então não adianta a gente ter simplesmente quilômetros de ciclovia que não servem para nada, que não garantem a segurança da população, a segurança daqueles que usam. E é fundamental que a gente procure apontar que queremos sim, eu acho que é um negócio bonito, é um negócio que tem um visual maravilhoso, é um negócio que atrai para o turismo, é um negócio que é apreciado por muitos moradores, ciclistas, mas a gente tem que ter a responsabilidade de garantir total segurança para quem transita por ali, ou seja, no dia a dia, no lazer, e cabe a essa CPI também apurar com total firmeza e apontar caminhos que realmente sejam sólidos e que não possibilitem novas tragédias daqui para frente. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Gustavo. Próximo orador inscrito é o senhor Sérgio Fernandes. 5 minutos, por favor. Eu quero cumprimentar o vereador Renato Cinco, que eu estou cumprimentando a mesa. Meu nome é Sérgio Castro. Eu estou morador de Cosmo, sou da AP, do Conselho Distrital de Saúde e da Associação Parque Esplendor, e sou consultor do INE na área de eficiência energética. Estou voltando à minha região e aqui estão se falando do acidente na Zona Sul de São Conrado, né? Eu sou ciclista e lá nós temos mais ou menos quase 70 quilômetros de ciclovias, né? Como o nosso companheiro falou, que é sinalizado de uma forma bem precária, e nós tivemos um acidente lá, viu, Cinco, que felizmente a vítima não sofreu, não veio a óbito, mas ela se machucou e nós tomamos a providência. Ficou mais ou menos 9 meses a obra interditada, passando pela estrada. E só foi feita a obra depois que eu tive acesso à mídia, né, de uma pessoa bem
próxima família, que nós conseguimos uma reportagem na televisão, aonde que aquela obra foi feita em um prazo assim de 3 meses a toque de caixa, com um preço que você nem sabe como, sem avaliação técnica, porque nós estávamos sugerindo, inclusive, né, no movimento de ciclista, para que se fizesse uma fiscalização nos departamentos de obra da prefeitura, que o prefeito atual disse que ia contratar técnicos, e nós estamos à disposição. E, no entanto, eu tenho aqui parabenizar que quando ele apresentou o saudoso Fernando Macton, que era o vice-prefeito, que é um bruta do engenheiro, e ele ficou no estaleiro lá na Fundação Rubem Berta, e estão colocando pessoas não técnicas para se tocar obras nessa cidade, viu, vereadores? E nós estamos passando uma dificuldade muito grande, onde eu faço um acompanhamento voluntário sobre o trabalho do socioambiental do Programa Saneamento Básico do Rio de Janeiro, da região Zona Oeste, que é um valor aproximado de 1 bilhão e 100 milhões de Cosma Sepetiba. Eu estou fazendo esse acompanhamento voluntário sozinho, e é onde tem as empresas Rio Águas, né, o planejamento habitacional, as obras de saneamento totalmente mal estruturadas, é onde vai acontecer acidente nas galerias que são feitas sem infraestrutura de segurança, tá, na região. E eu tenho aqui vários engenheiros responsáveis e passando batido. E hoje nós estamos na ciclovia sem condições de segurança, tá? E estão sendo os vereadores aqui que são convocados para confiscar, para fiscalizar a conta do prefeito. Tem vereadores que estão entrando lá para ser mestre de obra, engenheiro de obras, tá? E não está se tornando a coisa real, tá? E está sendo uma coisa totalmente desordenada, tá? E falando na ciclovia, eu vou até a CSA e vou até o Pingo d'Água, onde o nosso companheiro falou que não tem interligação da ciclovia até a Zona Sul e a Zona Oeste. Eu tenho que parar num tudo e subir a Grota Funda, porque não tem estrada, não tem ciclovia. E as ciclovias estão esburacadas, sem sinalização, precárias, tá? E eu não ando mais à noite, porque eu não sei o que é que eu vou encontrar em buracos, tá certo? E eu peço aqui o apelo, vereador, né, que faça uma visita lá conosco, para a gente acompanhar essa obra de saneamento, que é muito dinheiro que está lá sendo jogado, tá? E nós não temos fiscalização de órgão público de engenharia da prefeitura. Ok? Eu estou à disposição e muito obrigado por essa oportunidade, hein? Obrigado. Eu queria, inclusive, pedir, já está sendo feito, para a assessoria do mandato pegar o contato, né, para a gente poder fazer essa visita, né? Eu chamo, então, agora o senhor Rafael Pazos, fundador da Comissão de Segurança do Ciclismo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Complementando aqui a fala de todos, é claro que nós queremos aqui uma solução. E a gente sabe, todos sabemos que a solução, infelizmente, vai vir a longo prazo. A curto prazo, qual é a nossa sugestão? Todos sabemos, eu vou aproveitar aqui que a CPI é a CPI da ciclovia Tim Maia, e a ciclovia Tim Maia não se limita apenas ao trecho que liga Leblon a São Conrado. Nós também temos o trecho que liga São Conrado até Barra, que recentemente também teve outro problema de desabamento de uma encosta, que está impossibilitando a sua utilização. Pois bem, como nós sabemos que como qualquer solução vai levar muito tempo, tá? Nós entendemos, nós da Comissão de Segurança, nós entendemos que, primeiro, deixar claro para toda a população do Rio de Janeiro que a ciclovia Tim Maia não é uma ciclovia. Ela é uma calçada compartilhada. É a calçada que a Avenida Niemeyer nunca teve, que os moradores da Rocinha e do Vidigal nunca tiveram, tá? Contribuindo aqui com as palavras da Ana, realmente, o trecho que desabou até São Conrado deveria, sim, ser juntado, para que realmente seja uma calçada, com rota de escape, com rota de fuga, tá?
independente dos estudos que devam ser feitos, não precisa ser feito estudo. Vamos juntar a calçada. Já soluciona o problema. Junta aquilo, vira a calçada que deveria ser, tá? Como se fosse o projeto original. O projeto original previa isso. Quem não quis que o projeto fosse revisto foi a SEDAI, por causa do bendito cano da SEDAI. Tá? Então, se o projeto original fosse mantido, certamente nada disso teria acontecido. Tá? Isso é uma coisa. Pode ser a bem mais curto prazo do que qualquer outro tipo de solução. Para amanhã, já que está interditado, nós da Comissão de Segurança já tivemos a aprovação da Sete Rio para a instalação de sinalização vertical na Avenida Niemeyer. Uma sinalização que alerte os motoristas da presença de ciclistas naquela via. Tá aprovado, só que, infelizmente, por causa dos custos da Prefeitura, a equipe que é terceirizada da Sete Rio, várias foram demitidas. Tá? Prova isso que hoje, quem faz a reversível da Niemeyer é a Guarda Municipal. Tá? A Sete Rio não tem mais funcionários para fazer qualquer tipo de reversível. Enfim, essa seria uma solução agora para... A gente está pedindo aqui que essas placas realmente de alerta aos motoristas sejam feitas. Um outro pedido que a gente fez para a Sete Rio, que foi negado, tá? Foi justamente a questão da criação de zona 30 naquela área, que a velocidade na Avenida Niemeyer fosse reduzida. Mas, porém, os técnicos da Sete Rio disseram que isso seria inviável. A única coisa viável seria a instalação de placas. Pois bem, agora indo para a parte da ciclovia que liga São Conrado à Barra, onde houve o desabamento da encosta. Antigamente, quando estava em funcionamento, já estava acontecendo muitos roubos, muito roubo dos gradios. Tá? Então, estavam sendo roubados. A população está roubando o gradio da ciclovia inteira. A ciclovia está acabando. Tá? Agora, com ela interditada, então, se a gente passar lá hoje, todos os gradios já estão no chão, prontos para serem retirados na calada da noite. Tá? Isso é um fato. O outro fato é o seguinte: da mesma forma que ela está interditada, que o trecho do Leblon para São Conrado está sendo usado, o trecho de São Conrado para Barra também está sendo usado. Os ciclistas já tiraram o gradio também, que dá a passagem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a bicicleta, quando você fala de bicicleta, eu acho que eu vou me passar um pouco mais do tempo, doutor, se o senhor me permitir. A bicicleta, quando você fala de bicicleta, você fala de meio ambiente, você fala de turismo, você fala de Secretaria de Transporte, você fala de Secretaria de Obras, de Infraestrutura, você fala de Secretaria de Educação, você fala de Secretaria enfim, você envolve todas as secretarias do município. Se esse tema bicicleta não estiver bem azeitado com todas as secretarias, não adianta. Não adianta você construir uma ciclovia se depois a Secretaria de Conservação não conserva a ciclovia, entendeu? Então, hoje, nessa semana, hoje é o último dia que está acontecendo o Velocity no Rio de Janeiro. O Velocity começou segunda-feira e terminou hoje. O que é o Velocity? É o maior evento de mobilidade urbana por bicicleta, é um evento mundial que acontece todos os anos em várias cidades internacionais. E esse ano, 2018, foi o primeiro ano que aconteceu numa cidade da América do Sul, Rio de Janeiro. Tá? Eu me sinto envergonhado com esse evento que está sendo realizado aqui e essa situação de calamidade hoje que qualquer ciclista e qualquer pedestre vive no trânsito. Tá? Não só por causa da questão da infraestrutura cicloviária, mas como o Miguel falou aqui, a bicicleta está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ela é um veículo de propulsão humana. Todo mundo usa a bicicleta para alguma coisa, seja para esporte, para lazer, para turismo. E detalhe, vereadores e presentes, a bicicleta, ela gira a economia de uma cidade, de um estado ou de um país. O que eu quero dizer com isso? Só Copacabana são 19 mil entregas feitas por bicicleta. Imaginem a quantidade de ICMS que a bicicleta entrega, que a cidade ganha de ISS, que a cidade ganha só por causa das entregas feitas de lavanderia, pet shop, drogaria, material de construção, supermercados e por aí vai.
Tá? Essa galera está usando as vias públicas sem nenhum apoio do poder público. O pessoal que veio, internacional, que veio para o Rio de Janeiro promover esse evento do Velocity, perguntou qual é o apoio em nenhum evento do mundo eles viram a quantidade de entregas por bicicleta que são feitas, as bicicletas cargo, que eles chamam. E eles falaram, pô, legal, como é que isso acontece? Simplesmente acontece. Ah, mas o poder público apoia vocês? Não, não apoia nada. Mas como não? Não apoia, acontece. Simplesmente é uma marca. Como assim como o Mate Leão e o Biscoito Globo são uma marca do Rio, as bicicletas cargos também são uma marca do Rio. Simplesmente acontece. Entendeu? Então a bicicleta tem que ser vista. Está aí, está na frente de todo mundo. Entendeu? Hoje, a Secretaria de Ordem, para finalizar, Secretaria de Ordem Pública, responsável pela Guarda Municipal. Adoro todos os guardas municipais. Nós temos um carinho muito grande por eles. São eles que nos ajudam lá nas áreas de proteção ao ciclismo de competição, nas APCCs. Isso é outro caso. Depois, se um dia eu tiver mais tempo, eu converso sobre isso. Está prevista, no Código de Trânsito Brasileiro, está previsto que o motorista deve ser autuado caso ele não ameace, na hora de uma ultrapassagem, não mantenha 1,5 metro de distância do ciclista, ameaçando ele. Eu nunca vi um motorista sendo multado na cidade do Rio de Janeiro por essa infração, de ter ameaçado um ciclista na via pública. Diferente de São Paulo. São Paulo já saiu à frente, está sendo multado. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que... São muitas coisas que eu me estendi, tá? Mas eu acho que eu dei uma solução. A solução agora, para amanhã, é a questão da sinalização na Niemeyer e realmente também ver com a Sete Rio a questão de fazer um bypass para não passar por cima do barranco, que, aliás, aquelas obras estão paradas. Está parado. Você vai lá, está lá tá o maquinário todo parado. Ninguém está fazendo mais nada lá. Faz um bypass ali para as pessoas realmente utilizarem. Aquela ciclovia, o trecho da São Conrado para a Barra, não vai cair, está colado. Aquilo não cai, está usando. Mas, enfim, não está sendo usado, está sendo roubada a ciclovia, toda roubada, está cheio de sujeira, está tudo entupido lá, porque não passa conservação lá, não passa o RONURB, entendeu? Está aí, mas está tudo parado. Desculpa me ter estendido e o desabafo aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado. Nós temos mais um orador inscrito, o senhor Gerson Monteiro. Eu gostaria de convidá-lo para ocupar a tribuna e avisar aos demais que a gente vai encerrar as inscrições durante a fala do Gerson. Então, quem quiser fazer uso da palavra, se inscreva enquanto o senhor Gerson estiver fazendo sua intervenção. Estou baixinho, boa tarde. Sou lojista do Rio de Janeiro, no ramo de bicicletas no Rio de Janeiro. Fui criado fora do país, viajo 5 vezes por ano e frequento a Alemanha, China. Todo mundo usa bicicleta como meio de transporte. No Rio de Janeiro, é muito fácil e agradável de se andar de bicicleta. Eu estou na Barra da Tijuca, sempre quis vir para a Zona Sul de bicicleta. Nunca vim por não ter por onde passar na Niemeyer. Pela Joatinga dá para passar, na Niemeyer não dá. É muito mais arriscado, falando da ciclovia em si, né? Você passar pela estrada, obrigatoriamente, do que passar numa ciclovia que caiu num dia de ressaca. Tá? É claro que ela foi mal feita, é claro que ela vai requerer manutenção e informação, como ele citou. Mas é um bem da população. A gente não pode jogar o dinheiro público fora, tão carente. A gente vê ele indo para todo lado, menos para onde tem que ir, educação. Então, eu estou aqui, por acaso, vim fazer um apelo para vocês pensarem que destruir o que já foi feito não é inteligente. Tem que fazer manutenção, tem que refazer os pontos de perigo e botar para funcionar, porque o Rio de Janeiro vai viver os próximos anos de turismo. E o turismo exterior. O mundo inteiro vai vir para o Rio de Janeiro. E no mundo todo, a tendência é se usar bicicleta, inclusive bicicletas elétricas como transporte no dia a dia. Então tem que
eu acho que eu escutei falar que querem destruir, por isso que eu virei aqui. Eu achei um absurdo. Falei, pô, eu não vim aqui há muito tempo. Eu vim aqui há 10 anos atrás falar com o presidente da casa, o seu Sami Jorge, que era conhecido, meu vizinho. Passei essa Avenida Rio Branco, era cheia de carros. Hoje está maravilhoso, está uma praça, não passa mais carro aqui na frente. E é uma tendência mundial. Então a gente tem que aproveitar o que existe, melhorar e desimpedir, botar para funcionar e ajudar a fazer com que tudo funcione direito. O Brasil precisa de educação para funcionar direito. Bota informação, bota a placa, faz o que for necessário. É só isso que eu queria falar. Eu sou lojista, então eu estou diretamente assim, eu vou ser beneficiado, claro, mas eu vejo a população como um todo. Assim, eu não... o trecho da São Conrado, só para colocar, São Conrado Barra, pô, foi uma vala, um riacho de água que abriu um buraquinho de nada. Se quiser eu vou lá e faço o conserto, se não houver verba. Perigo não tem, se cair vai cair o viaduto com os carros. Então, pô, pelo menos aquele trecho ali está fechado, por quê? Por que aquilo está fechado? É uma pergunta, alguém pode me responder? É um buraquinho de nada, eu posso ir lá fazer minha construção com meus próprios recursos e não cobrar nada de ninguém, só para a população. Agora vocês não consertam, deixam aquilo fechado por questões políticas que eu andei sabendo. Eu acho um absurdo, é falta de consideração com a inteligência. As pessoas estão passando do lado, entrando no meio dos carros. As pessoas estão passando pelo buraco, estão passando por aqui, por ali, e os vândalos estão levando a ciclovia. A madeira está servindo para fazer barraco. O alumínio está sendo vendido. E não tem ninguém lá do poder público fazendo manutenção e, pelo menos, cuidando. Está fechado, mas cuida. Está aberto, cuida. Agora, se houver a população circulando, a gente avisa, né? Comunica às pessoas que está havendo vandalismo. Agora está fechado, não passa nenhum gari. É um absurdo. A gente paga impostos, vários, caros. Pelo amor de Deus. Vou tentar não cair. Obrigado. O último orador inscrito é o senhor Maco Assur. 5 minutos, por favor. Boa tarde a todos. É lamentável que a gente passe por isso numa cidade que diz cidade maravilhosa, né? Não culpa dos moradores, mas sim dos seus governantes. Eu quando era criança, assim, lá no norte do Brasil, escutava assim que país que organizava as Olimpíadas, que aqui no Brasil foi Olimpíadas, era país altamente avançado, onde a educação, a saúde, o transporte, a moradia, os seus cidadãos que pagam seus impostos têm seu retorno em qualidade. Me falavam isso, poxa, o Brasil nunca vai sediar uma Olimpíada, quer dizer, aqui foi a Olimpiada, porque aqui nós cidadãos, nós brasileiros que pagam seus impostos, não tem um retorno em qualidade, como acontece em nos países ditos primeiro mundo, né? Países nórdicos. Então, eu vivo na Zona Oeste, né? E por incrível que pareça, lá na Zona Oeste, não tem ciclovia, como foi dado na propaganda televisiva, essa propaganda dessa mídia aí, essa mídia comprada, que tem seus interesses também, né, em organizar uma Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro. Lá eles pintaram o chão e fizeram uma, assim, não é uma ciclovia, eles fizeram uma lista que terminava numa parede. E botaram e escreveram no chão como ciclovia. Pô, a gente não entendia nada. Ué, que é isso? Nós que pagamos, nós, os cidadãos que moram na Zona Oeste, mora lá para, vamos dizer assim, próximo, aonde o poder público não quer enxergar. Eu estou dizendo, a prefeitura, o Estado, o país, né? Nunca tivemos, assim como morador, a prefeitura,
seja a prefeitura desse prefeito que está envolvido, que saiu, que está envolvido em escândalo de 5% das obras das Olimpíadas, e nesse atual prefeito também, que é um prefeito, assim, não sei se ele assumiu ou já assumiu, né? Então, nós como cidadãos que pagamos nossos impostos, sabe, vai acontecer outras Olimpíadas, como aqui foi Olimpíadas, e aí aquele risco no chão. Qual foi o legado que foi deixado para nós moradores? O legado que foi deixado é abandono da cidade, buraco na cidade, uma ciclovia que não existe, uma ciclovia fantasma, uma ciclovia do País das Maravilhas, uma ciclovia lá que não existe, e que nós que vamos pagar isso, nós, cidadãos que vamos pagar isso. A prefeitura, a antiga e a atual, nunca se preocupou, nunca veio falar com os moradores, com os cidadãos cariocas, sobre essa ciclovia, dessa Olimpíada, para nós, povo, nós que moramos aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso é Olimpíada, que foi organizada na cidade do Rio de Janeiro. Então, quem vai pagar tudo isso somos nós. Então, gostaria de agradecer ao senhor vereador Renato Cinco por essa audiência aqui, né? E eu fico muito triste que nessa casa aqui, que dita a casa do povo, olha só, cadê os vereadores aqui, que devia estar aqui cobrando o antigo prefeito, o atual prefeito? Porque eu penso assim, eu não tenho conhecimento, eu não tenho formação, mas como cidadão, eu procuro reivindicar. Agora, é lamentável que essa casa aqui, como dita a casa do povo, a maioria dos prefeitos, dos vereadores, quer dizer, não estejam preocupados com a cidade, né, como ela é. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Quero agradecer ao vereador Renato Cinco, né, por essa audiência, CPI, né, e é isso. Eu acho que nós, como cidadãos que moramos aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, temos de lamentar, porque isso que foi organizado na cidade de Janeiro é uma Olimpíada. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a gente vai, então, retornar a palavra aos vereadores e depois ao presidente do GeoRio, para a gente fazer nossas considerações finais. Eu estou pensando em passar a palavra primeiro para os vereadores, se tiver alguma pergunta ainda para os vereadores formularem ao presidente da GeoRio. Na verdade, eu tenho duas perguntas que eu gostaria que fosse possível, se eu tentasse responder. Esclarecer se já houve o estudo da batimetria daquela região, né, que foi indicado por alguns depoentes, que haveria necessidade do estudo para ele poder calcular as ondas. Mas só pode responder no final, não precisa. E a outra pergunta é se há um cronograma, né, previsto para a reabertura da ciclovia, para novas obras, quais são os planos da Prefeitura para a ciclovia. Vereador Manaia, vereadora Tereza, vereador, quer falar? 3. A única pergunta que eu teria seria complementar a sua, né, com relação à reabertura. Se existe alguma previsão de reabertura, se vocês acham que após as obras efetuadas, se a ciclovia atualmente já confere segurança, obviamente, com as medidas de interdição em dia de ressaca, se nós já podemos ter alguma previsão para a população, se essa obra vai retornar para a população ou se ela vai continuar interditada. Vereadora, quer fazer o uso da palavra? Primeiro, dizer que a utilização da ciclovia, ela tem que ser feita com segurança. Eu acho que é uma irresponsabilidade a ciclovia ser aberta se realmente não há segurança, mesmo nós sabendo que ela está sendo utilizada. E até pelo que eu ouvi aqui, a gente compreende, a maioria dos senhores acham que pode ser utilizada. Eu não concordo. Eu acho que, acima de tudo, tem que haver segurança.
A minha pergunta vai para o presidente da GeoRio, para o doutor Márcio Leão. Ele disse o seguinte, que o trecho, a estrutura do trecho que foi reconstruído, ele está seguro, mas ele não tem a mesma certeza, vejam, reforçando o que eu acabei de dizer, ele não tem a mesma certeza em relação às pessoas que circulam por ali, aos demais, ao todo da ciclovia. Eu gostaria de saber o seguinte, primeiro, a gente vai ficar aqui, claro, o ciclista querendo a ciclovia aberta, o que é evidente, se gastaram 45 milhões e está lá um equipamento totalmente abandonado, se deteriorando, sendo roubado, como já foi dito aqui também. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte, falou-se em licitação, há orçamento, há previsão orçamentária para essa obra, primeiro. Segundo, quem vai pagar a obra? Para o estudo, na verdade é um estudo, ainda é um estudo, ainda é um estudo. Sim, mas esse estudo tem um preço, esse estudo já tem um preço. Então, eu queria saber o seguinte, quem vai pagar isso, se é prefeitura, se é Concremate, como é que fica essa história? Porque tem que ter orçamento para o estudo. Então, acho que são coisas que precisam ser esclarecidas, até para que vocês saiam daqui desta audiência pública com uma previsão de funcionamento da ciclovia, porque vai ter licitação. Quando vai ser a licitação? Só se faz licitação quando há previsão orçamentária. Então, a gente tem que primeiro saber isso. Eu gostaria que o senhor presidente da GeoRio nos respondesse a essas perguntas. Obrigado. Então, agora vamos ouvir a palavra do presidente da GeoRio. Ok, vou tentar responder todas as perguntas. Se faltar alguma coisa, por favor, me solicitem de novo. Quanto à batimetria para essa área colapsada, ela foi feita justamente para orientar esse novo projeto, a nova construção, garantindo a segurança do local. A ciclovia, na minha opinião, ela pode ser usada supondo que o protocolo seja integralmente respeitado. Assim como o presidente, o vereador Renato Cinco, falou, as pessoas não respeitam integralmente esse protocolo. Então, se for integralmente respeitado, ela pode ser usada. Que ondas a partir de 2 metros, se não me engano, se houver uma ressaca prevista, e tem como se prever e observar isso, ela é integralmente fechada. E alguma coisa como ventos até um valor que eu não me lembro, que é determinado pelo COR. Então, nesse ponto, ela pode ser utilizada, se as pessoas respeitarem. A segurança integral dessa ciclovia, como eu já havia falado, ela só virá com estudo hidrológico unido ao protocolo. Respondendo à vereadora, esse estudo de hidrológico de todo o costão, ele está orçado em algo como R$600 mil. Essa previsão eu não conheço sobre ela. Eu acho que não existe no momento. E isso é uma coisa que pode se conversar com o prefeito e, dependendo se ele priorizar isso, der o ok, isso é possível ser feito. Isso tem que ser combinado e solicitado ao prefeito. Nós não temos no nosso orçamento isso. Isso seria feito com uma verba suplementar da secretaria. Batimetria no local do acidente, para justamente gerar o projeto reforçado que foi feito. Sim.
Pois é, mas esse é o grande questionamento. Se não tem orçamento, não há como fazer licitação, o senhor sabe disso. Só se faz licitação quando há previsão orçamentária. Sim. Então, na verdade, não existe nada. Desculpe. O que houve no ano passado nós fizemos uma gestão junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Hídricas, o INPH, fizemos 3 reuniões com eles, chegamos a uns finalmente, convencemos o secretário na época, o doutor Índio da Costa, a justamente fazer esse estudo. E quando nós mandamos um ofício ao diretor do INPH, solicitando o orçamento final, que ele já nos tinha falado por alto quanto era, algo como R$600 mil, solicitamos oficializar esse orçamento. E ele não nos respondeu absolutamente mais nada. Ele largou a questão e agora procurado pelo procurador da prefeitura, que esse caso eu conversei com a secretária e ela levou ao procurador, e ele disse que não tinha condições de fazer. Agora, veja bem, depois de 6 meses que lavou as mãos e saiu do processo. Quando nós tivemos 3 reuniões que foram muito proveitosas, técnicas interessantes e tudo, e quando pedimos o orçamento, nada tivemos de resposta. E aí, numa consulta maior do procurador agora, que foi a ele, disse que não poderia fazer, que estava muito atarefado. Foi a resposta. E aí nós conseguimos agora mais 3 ou 4 empresas que já deram um início já fizeram um orçamento, e agora nós temos que tentar viabilizar isso. Como fazer isso? Estamos aguardando ver se nós avançamos nesse sentido. Já temos 4 empresas da área que podem fazer isso. Esse estudo de batimetria é só naquele segmento do acidente, ali da Gruta da Imprensa, ou é em toda a extensão? Não, em toda. Esse custo é para todo o costão. Todo o costão. Okay. Todo o costão. E respondendo também ao colega, desculpe, eu não lembro, Rafael, essa obra, esse outro afundamento que chamaram da ciclovia, que é um afundamento, esse afundamento foi causado por uma rede pluvial da Rio Águas, e não um deslizamento de encosta, como alguém falou, eu não me lembro mais quem falou. Foi um afundamento devido ao material carreado embaixo. Ela era simplesmente apoiada, como é há décadas. Ali havia uma calçada. Ela não tem a construção ali da ciclovia não tem nenhum comprometimento especial. É em cima da terra. E lá passa uma rede de pluvial da Rio Águas bastante grande. Houve um grande vazamento, levou a parte toda de baixo e caiu. E aí eu lhe digo também o seguinte, essa obra está sendo feita pela própria Rio Águas, não pela GeoRio. Sim. Não, você não falou que era GeoRio, mas só para, às vezes, esclarecer que a obra, você falou que a obra está parada. Realmente deve estar parada ou devagar, mas não é a GeoRio. A gente tem agido em todos os... Sim. Em 7 Rio, aí foge a minha, se eu for entrar nessa área, eles vão dizer, olha, isso não é a sua área, entendeu? A minha área é basicamente em costas, a ciclovia é uma exceção que o antigo prefeito jogou na mão da GeoRio, ele empurrou para a GeoRio isso. Não, eu não tinha escutado ainda essa sugestão. Deixa eu só repetir a pergunta dele, porque ele falou fora do microfone, sim, aí não fica registrado, né? Tá. Ele perguntou se há alguma previsão para possibilidade de ao projeto original e colar a ciclovia na Niemeyer, né? Nesse trecho onde o duto da SEDAI atrapalha. Sei. Eu entendi. Sim. Sim. Eu entendi.
deixa ele te responder, porque você está falando fora do microfone e não fica registrado, entendeu? Não tem problema, mas... Eu não conheço esse projeto para fazer essa união. É um estudo preliminar só, que provavelmente fizeram fora da minha gestão, e eu não conheço. Mas a ideia me parece interessante, mas não conheço. Realmente, isso não ignoro custos disso, essa coisa toda. Sim, sim. É segura. Ela está segura em condições meteorológicas normais. Foi analisada por uma firma, uma terceirizada de grande qualidade técnica chamada Casa Grande. Analisou ela toda a situação dela estrutural, ela deu como segura. Então, não, integralmente analisada. E nós vamos agora começar a fazer novos testes. A procuradora federal que está tratando o caso, ela viria à audiência, mas ela comunicou problemas de saúde hoje pela manhã pedindo desculpas, mas não pôde comparecer. Mas o Ministério Público tem os procedimentos abertos, inclusive. Né? Vai se fazer agora novos testes. É segura. Nós demos como segura após os reparos que foram feitos na minha gestão, que atenderam tudo que o CREA disse que era coerente, porque ele falou uma série de coisas, falou que o tabuleiro que havia oxidação da ferragem dentro. Nós abrimos buracos para janelas que nós chamamos para verificar a ferragem se existia. Isso mesmo não existia nada. Eram marcas da forma que foi feita, aquilo é tudo pré-moldado. Eram marcas da forma de alguma coisa que ficou ali, tipo um arame, uma coisa assim, que deixou aquela marca depois, e eles olharam aquilo e disseram que a ferragem interna estava em corrosão. Não é verdade. Nós abrimos o buraco, fomos à ferragem, que é alguma coisa como talvez 2 dedos, 1 dedo e meio, nada feito, não tem corrosão nenhuma, entendeu? Então, essa parte nós não podemos fazer. Fizemos tudo que era coerente, sem rota de fuga. Esse eu não participei desse projeto, eu era na época da SMH. Gente, eu entendo a ansiedade de todo mundo, né? Mas, inclusive, como a gente já está no encerramento, não vai poder abrir a palavra, a fala de vocês não vai ficar registrada, né? Mas eu acho que deu para, pelas suas próprias respostas, para ficar compreensível, né? O que foi colocado. A posição atual. O senhor quer continuar? Não, eu estou... Só acho uma que questão. Se tiver mais alguma pergunta... Foi criado um GT sobre a ciclovia ligado à Casa Civil, com a participação da GEL Rio, né? E já tem algum... Para sugestões, né? Para sugestões do que se pode acontecer agora no futuro, né? De melhorias e coisas que garantam uma segurança maior, não é isso? Tem algum cronograma, não? Não, está inicial. Inicial. Eu conheço isso, mas está inicial essa comissão. Certo. Seria importante ter a participação da sociedade civil também. Sim. Ok. Sim. Eu vou conversar com o secretário Messina para abrir essa possibilidade. Ok. Eu acho válido. Agora depende dele conceder isso ou não. Tudo bem, obrigado. Bom, pessoal, tá? Então, vamos encerrando a nossa audiência pública de hoje. Eu quero, só antes de encerrar, agradecer a presença, evidentemente, de todos e todas, agradecer ao empenho dos vereadores que vêm compondo a CPI, porque, afinal de contas, a gente tem conseguido cumprir o nosso cronograma e isso ocorre em função, evidentemente, do empenho desses vereadores. Né? Agradecer à equipe dos nossos mandatos, né, dos vereadores que compõem a CPI, também estarem conseguindo desenvolver, nós conseguimos desenvolver o trabalho porque temos essa equipe. Agradecer também ao apoio
né, dos servidores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, especialmente da diretoria de comissões, que vem acompanhando o trabalho da nossa CPI e viabilizando as nossas atividades. Né, na próxima terça-feira, às 13 horas, na sala de comissões, nós teremos a próxima reunião da CPI com a presença do INEA. Obrigado a todos e todas. Está encerrada a audiência.